Olá, bem-vindos ao CreArte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a história da cor azul. O azul na história da arte. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao CreArte. Hoje é dia de atualização. Eu sou a Sara. Hoje vamos ter vídeo novo no nosso canal e não se esqueçam de deixar já um like porque assim os nossos vídeos são mais rapidamente distribuídos pelo YouTube. Hoje vamos ter um vídeo que é o resultado de uma enquete aos membros do Clube CreArte e se vocês quiserem ser membros basta clicar aqui no botão que fica por baixo de todos os vídeos. Temos um botão de subscrever e temos um botão de aderir. Basta clicar e saber tudo acerca dos vários patamares do Clube CreArte. Hoje vamos então ficar com o vídeo escolhido na enquete deste mês do Clube CreArte e vamos falar da cor na arte, vamos falar do azul. Nós temos uma lista aqui no canal, eu vou deixar aqui algures o link, que fala acerca da cor na arte. E nós fizemos uma cor que é o dourado. Neste vídeo do dourado nós falamos do poder do dourado na arte, da ligação da cor ao sol e também ao ouro e falamos de todo o percurso do uso do ouro e do uso do dourado ao longo da história da arte. Nós falamos aqui de cores não enquanto a sua simbologia e o seu poder decorativo, mas enquanto um fator histórico também na história da humanidade. Portanto, nós acompanhamos a cor ao longo da evolução da humanidade, mais precisamente ao longo da história da arte. E hoje vamos falar da cor que é a preferida de quase toda a gente, aquela que nos remete para o horizonte, para o céu e para o infinito. Hoje vamos falar do azul. Hoje falamos do azul e o azul é desde sempre uma cor que fascina os artistas. Os artistas ligam o azul ao divino, ligam o azul à profundidade, à melancolia, à tristeza, a um estado de espírito e também à alegria. O azul é uma cor muito usada ao longo da história da arte e a história do azul na arte remonta há mais de 1000 anos atrás. E nós vamos começar o nosso vídeo numa cidade muito bonita. Nós vamos começar o nosso vídeo acerca do azul em Veneza. Há mais de 1000 anos atrás, a história do azul inicia-se aqui. Veneza, na cidade dos mercadores. Do porto de Veneza saíam mercadores para todo o mundo conhecido e era neste porto que chegavam muitas matérias-primas para toda a Europa. Este era o porto mais importante da Europa. E aqui os mercadores traziam objetos de arte e matérias-primas desconhecidas e raras de todo o mundo. Aqui trocavam-se produtos em troca do ouro e aqui chegava uma pedra tão rara que valia mais que o próprio ouro. Foi aqui em Veneza que mercadores que vinham de uma terra que é hoje conhecida como Afeganistão trouxeram pela primeira vez uma pedra azul. Esta é a lápis lazuli, uma pedra muito rara, tão rara que era quase mítica. Uma pedra que podia ser encontrada apenas numa mina, num local que é conhecido hoje como Afeganistão. E para chegar a Veneza fazia um longo caminho, atravessava desertos, atravessava o próprio mar para chegar aqui. E porquê que o lápis lazuli é tão especial? Na verdade, ela é só uma rocha. É uma rocha metamórfica de cor azul, que também pode ser opaca ou translúcida. Mas quando chegou a Veneza e foi vista pela primeira vez, a cor da pedra revelou-se tão encantadora que foi transformar o mundo da arte para todo sempre. E por que esta pedra é tão rara? Ela é rara porque apenas existe num local, era trazida por um caminho que atravessava desertos e mares até ao porto de Veneza e quando em Veneza olharam pela pedra pela primeira vez, para o lápis lazuli, ficaram fascinados porque nunca se tinha visto uma cor assim. O azul, na verdade, já existia na história da arte. Nós temos vídeos aqui no nosso canal acerca da arte monástica, por exemplo, onde já existia o azul. Não era uma cor que esteve sempre presente na arte, não. É um pigmento difícil de encontrar. Por exemplo, na arte pré-histórica, é raríssimo encontrarmos imagens em azul. O azul não fazia parte desta primeira parte da história da arte. Mas depois, na arte monástica, o azul foi introduzido, mas era um azul
opaco, um azul sem brilho, porque a mistura de pigmentos dissolvia muito da cor. Os gregos nem sequer tinham uma palavra para descrever a cor azul. Os romanos também pouco usavam para pintar as suas casas. Então imaginem, num mundo habituado ao pouco azul na arte e ao pouco que existia ser tão débil e tão pálido, imaginem a surpresa dos artistas quando viram aquele azul intenso daquela pedra. E então começaram a extrair do lápis lazuli e da pedra o pigmento. Para fazer isto era um processo longo, tinha que se partir a pedra e esmagá-la com muito cuidado durante muito tempo, até a pedra se transformar num pó muito fino. E atenção que esta pedra era muito cara, portanto ninguém queria desperdiçar nada. Depois deste pó muito fino, o que acontecia é que este pó era envolvido numa goma, numa espécie de goma. Esta goma normalmente era cera de abelha, resina e também goma arábica. Isto ajudava a retirar as impurezas. Finalmente, esta bola de goma com o pó lá dentro era então dissolvida num banho de ácido que é tão corrosivo que não se podia colocar as mãos, e muito devagar a bola ia se desfazendo e então retirava-se todo o pigmento, assim grama a grama lá de dentro, e estava pronto então a usar. Este pó que se transformava em pigmento, este pigmento é então conhecido com o nome, chama-se azul ultramarino. E é porque ultramarino? Porque vinha do outro lado do mar, eram os árabes que traziam para a Europa esta cor. E esta cor deslumbrou os artistas por todo o lado. Brilhante, intenso, fácil de usar, esta passou a ser a cor preferida dos pintores. Começaram por ser pequenas partes das obras, porque o azul era muito caro, mas já conseguimos ver algum deste azul na Idade Média, nas iluminuras, por exemplo. Destacavam-se nas palavras sagradas e depois, aos poucos, foi entrando também nas cenas bíblicas. E muito pouco tempo depois, o azul deixou de ser apenas uma cor bonita para decorar iluminuras. E vamos agora dar um salto no tempo. Vamos até 1303. Vamos também dar um salto geográfico. Vamos sair de Veneza e vamos para outra cidade italiana. Vamos para Pádua. Pádua é um marco na história do azul na arte. Porquê? Por causa de Giotto. Nós temos vídeo acerca da vida e obra de Giotto no canal. Eu vou deixar o link algures aqui para, se vocês tiverem curiosidade, irem lá saber de tudo. E também temos análise da obra que vamos falar a seguir, porque a obra que vamos falar a seguir revelou o azul para a história da arte de uma forma completamente diferente. Vamos falar da Capella Scrovegni. Por fora, esta é uma capela muito simples, muito austera, mas quando entramos, somos recebidos pela obra-prima do mestre Giotto. Esta sala está sem dúvida no top 3, pelo menos, das salas mais importantes da história da arte, porque o Giotto aqui dentro pintou tudo. Ele pintou paredes, pintou teto, não há um centímetro que não esteja pintado por Giotto. E qual é a cor que predomina nesta obra? Pois é o azul. Aqui o Giotto conta-nos a história da Virgem Maria e também a história de Cristo. Giotto é muito conhecido porque ele é chamado o pai da humanização do divino. O Giotto foi o pintor que pela primeira vez retratou figuras divinas que mostram emoções humanas. Há uma humanização da figura divina na obra do Giotto. Também há muita emoção e muito drama. Isto torna o Giotto um dos pintores mais importantes da história da arte. O Giotto é dramático, mas é também original. E para além do traço, da emoção e do drama, o que o Giotto nos traz para a arte é outra inovação. É o uso do azul. Basta nós olharmos para o teto da Capella Scrovegni e para este azul brilhante rodeado de estrelas douradas para sermos impactados pela beleza do azul. Este azul que o Giotto pintou com estrelas, ele não representa o céu físico, ele representa o céu divino. E a prova disso é que, ao olharmos para cima, temos as figuras divinas. Aqui estão os profetas, aqui está a Virgem, aqui está Jesus. Eles estão no céu a olhar para nós,
cá embaixo. Em apenas alguns anos, deixámos de ter aquele azul pálido, aquele azul que se usava a avulso muito pouco, para ter esta explosão do azul e para ter uma coisa muito importante. Giotto acreditava que o céu dos cristãos, que o paraíso, era da cor azul. Esta obra, belíssima, impactou tanto as pessoas que a partir de Giotto, que a partir deste céu, que a partir da Capela Scrovegni, o azul é declarado pela Igreja como cor divina. O azul é a cor do paraíso, o azul é a cor da divindade. E foi exatamente por esta razão que a Igreja cristã decidiu controlar e bloquear o uso de azul, o uso de lápis lazuli. A Igreja controlava toda a pedra que chegava ao mercado e era a Igreja que decidia que obra podia levar azul, o que é que se podia pintar de azul e quem é que podia utilizar azul. O azul foi feito refém. Em 1400, a Igreja Cristã declarou que a cor azul estava banida de ser usada. A partir de então, apenas uma pessoa pode usar roupa azul: a Virgem, a Mãe de Deus. Chegou a um ponto, a partir de 1400, que era categoricamente proibida às pessoas comuns usarem roupa azul. O azul era a cor da Nossa Senhora. Só ela podia usar azul. Era muito bonito, sim senhora, era lindíssimo, era o azul ultramarinho, era caro, era raro e era proibido. E estamos a ver em Itália exemplos belíssimos de Madonas, com estas lindas vestes azuis. Muitas vezes são as visitações, muitas vezes anunciações, são virgens com um menino, mas noutros locais da Europa as coisas passaram a ser da mesma maneira, como a Flandres, a Alemanha, a Espanha. Em todos estes países, só a Virgem pode usar azul. Obviamente que estas restrições todas fizeram, primeiro, com que o lápis lazuli subisse muito o preço. Portanto, era realmente mais caro que o ouro obter pigmento azul ultramarinho. E houve outra consequência disto, que é, claro que quando uma coisa é proibida, apetece mais. Os pintores estavam loucos para usar azul, porque não podiam fazer. E vamos voltar a Veneza, porque é em Veneza que o azul se vai libertar. E vai se libertar com um pintor que nós temos vídeo aqui no nosso canal. Eu vou deixar aqui o link no nosso ecrã para se vocês tiverem curiosidade. Ele é um pintor que ama a cor e ele é um pintor que usou a cor como ninguém. E ele libertou o azul. Estou a falar deste senhor. Este é Tiziano, um pintor veneziano, que apesar de não ter nascido em Veneza, foi para lá muito jovem, ficou completamente apaixonado pela cidade e pelas cores. Era aqui que chegava pigmentos de todo o lado. Havia todos os pigmentos possíveis e imaginários disponíveis em Veneza. Todas as cores do mundo estavam aqui. No Grande Canal havia lojas que vendiam. Portanto, estão a ver que os pintores de Veneza usavam a cor como ninguém. E o Tiziano era o que mais usava cor. O Tiziano era viciado em cor. E claro que ele era especialmente apaixonado por aquilo que não podia usar, pela cor azul. Para Tiziano, a Igreja controlar uma cor não fazia sentido. E ele decidiu mostrar a sua revolta. E como era artista, mostrou a sua revolta através da sua arte. E fez esta obra. Nós temos análise desta obra no canal. Eu vou deixar aqui o link para as análises de obras renascentistas. Esta obra é muito importante. Nós falamos nela mais, temos mais uma conversa acerca da composição do que da cor, mas ela também é importante em relação à cor. Vamos ver. Esta é a Madonna de Pesaro, uma obra realizada entre 1519 e 1526. Foi uma encomenda de Jacopo Pesaro para a Capela da Família na Basílica Frari, em Veneza. Aqui, o que nós podemos apreciar em todo o seu esplendor é o brilho vibrante dos pigmentos vendidos em Veneza nesta altura. E podemos apreciar também o que Tiziano fez e que nunca antes fora tentado. Tiziano não colocou a Virgem no centro da composição como era habitual. Ele colocou a Virgem fora do centro. Ele colocou a Virgem de lado. Isto vai contra toda a tradição da arte sacra,
porque até aqui a Virgem era sempre o centro da composição. Quando o Tiziano deslocou a Virgem do centro da composição, foi um ato muito grave, foi um ato de rebeldia muito corajoso, porque nós estamos a falar de uma época em que a Inquisição estava presente e tinha muito poder. Isto podia facilmente ter condenado o Tiziano à morte ou à tortura na igreja. E ele não quis saber, ele deslocou a Virgem do centro da obra. Tiziano era um rebelde. Mas outra coisa que também impressiona bastante é o facto de Tiziano ter colocado no centro da sua obra o São Pedro. Ele retirou a Virgem do centro da obra e colocou o São Pedro. E que cor é que o São Pedro está a usar? Temos aqui um São Pedro vestido com um vibrante azul ultramarino. Foi um desafio em todas as frentes. O Tiziano não estava feliz e este quadro expressa isso. Mas existe uma outra obra de Tiziano que nos prova, que nos leva a ver o quão o Tiziano amava o azul e amava a cor. E nós só vamos perceber isto depois de um restauro, porque as obras de Tiziano começaram a ser restauradas e depois do restauro descobriu-se que elas eram coloridíssimas. Vamos falar então desta obra. Esta é Baco e Ariadne. E 450 anos depois de Tiziano a ter pintado, decidiram então restaurar a obra e começaram por a limpeza da obra. Ela estava em muito mau estado, estava praticamente a desfazer-se. Então, em 1967, a National Gallery pediu ao mestre Arthur Lucas para cuidar da obra. O que ele fez foi começar a retirar camada após camada a sujidade, o verniz, mais uma camada de sujidade, mais uma camada de verniz. Portanto, ele foi retirando os maus restauros e toda a sujidade. E o que é que surgia por baixo quando ele retirava toda esta sujidade e todos estes anos acumulados de verniz? Surgia um azul vibrante. Este azul que estamos a ver aqui foi aplicado pela mão de Tiziano séculos atrás e finalmente voltaram à vista. Em 1967, o mundo percebeu o quanto Tiziano amava a cor. Aqui está Baco e Ariadne, como Tiziano queria que fossem vistos por todos. O restauro do mestre Arthur Lucas chocou o mundo inteiro. Ninguém sabia o quão coloridos eram as obras de Tiziano e, claro, o quão bonito era o azul. E vejam bem, quase metade desta obra é preenchida de azul. Estamos a falar de um pigmento caríssimo, controlado. Portanto, isto custou uma fortuna a Tiziano. E este azul torna a obra inesquecível. Tiziano simplesmente explode, acaba, derruba com a lei do controle do azul. Aqui ele está a dizer à igreja e ele está a dizer às pessoas que ele é um artista e que vai usar o azul onde ele quiser e como ele quiser. E a partir daqui a igreja não teve outra alternativa senão banir as proibições do uso do azul. Tiziano realmente era um rebelde. E quando nós olhamos para esta obra percebemos isto não só no uso do azul, mas também nas pessoas que usam o azul. Até aqui o azul era reservado para a Virgem Maria, para a Nossa Senhora. Olhem a imagem feminina em que o Tiziano usa mais azul. É uma imagem que está muito longe da Madonna. O azul aqui libertou-se de convenções. Em Veneza chegou o lápis lazuli e em Veneza o azul foi novamente uma cor livre. E vamos dar mais um salto no tempo. Desta vez vamos para o século XVIII. Vamos avançar bastante. Ok, vamos então perceber em que momento da história da arte é que o azul deixou de ser apenas uma cor. Já percebemos que o azul já representou o divino, já foi usado apenas pelas figuras divinas e depois libertou-se. Agora vamos explorar os sentimentos intensos que estão ligados ao azul. E para isso vamos para a Alemanha do século XVIII, vamos conhecer um escritor. Estamos em época romântica, final do século XVIII, Alemanha, e aqui, em 1799, um escritor alemão que se chama Friedrich von Hardenberg,
que é muito mais conhecido como Novalis, começou a escrever um romance e é um romance épico, assim, em termos de grandiosidade. Portanto, o jovem sonha, e ele parte numa grande aventura em busca do objeto desejado, daquilo que ele sonha muito. Ele não parte, no entanto, em busca de um tesouro, em busca de ouro ou em busca do amor. Ele parte em busca de uma flor azul. O romance chama-se Heinrich von Ofterdingen e descreve as visões que perseguem um jovem e o seu desejo de encontrar uma flor azul. A sua busca leva-o numa grande viagem pela sua imaginação. Este romance de Novalis foi um sucesso enorme. Estava-se a viver a época do romantismo, dos sonhos, daquelas coisas épicas e de olhar para dentro e dos sonhos e enfim. Então, todos os jovens na Alemanha queriam ser assim, queriam ir em busca de algo quase inatingível, algo que pertencia ao mundo dos sonhos. E o azul tornou-se a referência para este mundo dos sonhos, para este lado de dentro. Com Novalis, o azul tornou-se a cor dos sentimentos. A partir de Novalis, aconteceu algo incrível. O azul tornou-se a cor usada por todos os artistas sempre que queriam falar de sonhos ou de sentimentos profundos. A partir daqui, o azul representa a noite estrelada de Van Gogh, é o azul das paixões privadas dos amantes de Munch, é o azul dos sonhos do filho de Gauguin. Mas um artista em especial, destaca-se pelo seu chamado período azul. Vamos falar de Picasso. Picasso é provavelmente o pintor mais famoso do mundo. Não só o pintor, mas o artista. Acho que não existe ninguém, quer perceba de história de arte, quer goste de arte, quer não goste, que não tenha ouvido já falar de Picasso. Ele é muito conhecido pelo seu período cubista, pelas suas obras mais abstratas até no final da sua vida e pela sua reputação de ser um bom vivant, um grande amante, um amante de mulheres. Ele amava as mulheres. Aliás, eu gosto muito das mulheres de Picasso, dos quadros, porque quanto mais ele gosta das mulheres, mais elas enchem a tela, não é verdade? Nós temos obras do Picasso em que toda a tela é um corpo feminino, é magnífico. Mas antes de tudo isto, o Picasso passou por um período azul. O seu período azul também é muito conhecido, tão conhecido quanto o cubista. No entanto, muito pouca gente sabe o que está por trás. Eu vou-vos então hoje contar a história do período azul do Picasso e de como ele surgiu. O período azul de Picasso é uma história de suicídio, de desespero e de busca pela redenção. O Picasso nasceu em Espanha em 1881 e, como muito jovem, sentiu a vontade de partir, de explorar o mundo. E no ano de 1900, com apenas 19 anos, o Picasso decidiu sair então de Espanha e apanhar um comboio para Paris. Paris era o centro do mundo da arte. Paris era o centro do mundo para um jovem pintor. Mas ele não vai sozinho. O Picasso leva consigo o seu melhor amigo e também artista, Carlos Casagemas. Juntos eles planearam conquistar fama e fortuna nas ruas de Paris. Paris era o centro da arte. A exposição de 1900 estava a acontecer. Eles chegaram, dois jovens que vinham de Espanha, chegaram a Paris, exposições, pessoas por todo o lado, novas ideias. Portanto, eles adoravam ir à feira, porque a feira é dedicada às tecnologias, às novas ideias, novas arquiteturas, novas invenções. O Thomas Edison estava lá e captou até algumas imagens. O Picasso e o Casagemas ficaram fascinados com todas essas novas ideias e decidiram aproveitar a cidade da melhor forma possível. Eles iam a todas as festas para as quais eram convidados, eles falavam com toda a gente, eles passavam as noites com as dançarinas, naqueles bares boémios, a conversar com outros artistas. Eles eram dois jovens, solteiros, sozinhos, boémios, portanto aproveitaram muito a cidade. Foram tempos de loucura e foram tempos de festa. Também foram tempos de fome e foram tempos de miséria. E o Picasso nunca perdeu a esperança que um dia ia ser um grande pintor, mas o seu amigo, Carlos, perdeu. E o que ele também perdeu foi a sua sanidade. Ele tinha alguns problemas de saúde mental e foi-se deixando
cair na doença. Ele estava cada vez mais deprimido, cada vez mais triste e cada vez mais miserável. E a história acabou por chegar ao seu pior na noite de 13 de fevereiro de 1901. Carlos Casagemas decidiu sair com a sua noiva, na altura, que era a Germane, e eles saíram para ir jantar a um café francês, na companhia de alguns amigos. O que acontecia era que Carlos Casagemas passava sempre muito tempo a tentar convencer a sua namorada a casar consigo. E ela sempre dizia que não queria. Ele não tinha condições para casar, nem financeiras nem psicológicas. No entanto, ele estava obcecado com esta ideia. Muita gente diz que foi tudo planeado. Muitas pessoas dizem que não, que foi um acidente. Mas o que aconteceu foi que ele decidiu mais uma vez beber a noite toda. Eles beberam muito vinho e muito absinto e no final da noite ele decidiu mais uma vez pedir a sua namorada Germane em casamento. E ela disse que não. Ele ficou tão transtornado que sacou de uma arma, apontou para ela e disparou. Ela, quando ele apontou a arma, conseguiu se desviar, caiu no chão. Portanto, ela não foi ferida e ela depois escondeu-se debaixo da mesa, mas o Carlos achou que a tinha matado. Então, desesperado, voltou a arma para si próprio e disparou do lado direito da cabeça. Carlos Casagemas faleceu naquela noite. Quando Picasso soube da notícia do suicídio do seu melhor amigo, ficou chocado. Mais do que chocado, ficou transtornado. Temos muitos desenhos que ele pintou do seu amigo dentro do caixão, em tons de azul, ainda com a ferida na cabeça. A verdade é que o Picasso não conseguia aceitar a perda e pintou o amigo morto, pintou muitas imagens do funeral e começou a ter atitudes estranhas. Ele usava as roupas do amigo falecido, ele mudou-se para a causa do amigo falecido, ele começou a namorar com a namorada do amigo. Portanto, era como se ele tivesse quase a interpretar o papel do amigo. E, durante todo este tempo, ele pintava. O muito famoso, então, agora, período azul. O Picasso usava azul para retratar o choque e a perda que lhe ia na alma. Estas obras chamam a nossa atenção pela tristeza, pela profundidade e pela beleza também deste azul. O caminho, no luto que Picasso vivia, despertava o azul. E ao longo do tempo, mais e mais personagens apareceram na sua obra. O velho a tocar, a melancolia da mulher, a atriz cega que olha para fora da tela. Enfim, estes personagens mostram que o Picasso não escolheu o azul, era o azul que aparecia no seu trabalho, em vários tons. Foi muito, muito intenso o período do Picasso em azul. Foi muito intensa a forma que ele conseguiu lidar com a perda do amigo e mais personagens ele vai acrescentando até que chega a um ponto onde ele pinta esta obra que é das mais bonitas obras de Picasso. Uma bela jovem com uma blusa branca muito delicada, rodeada de azul, quase como que rodeada por um oceano escuro. No seu rosto, no entanto, vemos um vestígio de um sorriso, enquanto ela está a olhar para algo que está à distância, que nós não conseguimos ver. O Picasso pintou esta obra entre 1904 e 1905, mesmo no final do seu período azul. Esta obra continua rodeada pelos tons azuis mais escuros, mas, no entanto, se vocês olharem com muita atenção para o lado direito da obra, vemos um novo azul a emergir, um azul sintético e vibrante que acabara de ser criado em 1904. Este novo azul cria uma atmosfera diferente para todo este trabalho. E novas cores também já estão a despontar entre o azul. Nós temos a cor de pele, temos o branco luminoso da roupa e, reparem bem, temos o rosa que o Picasso aplicou nos lábios da jovem. Finalmente, após 3 anos de luto intenso, o Picasso está a ultrapassar e está a sair do seu período azul. Ele deixou para a história da arte as obras mais belas da sua carreira. Eu sou suspeita para falar nisso porque gosto muito de Picasso, mas ele deixou ao azul um novo significado, um significado muito, muito mais profundo. E algumas décadas após o período azul do Picasso nos enfeitar pela sua tristeza, sensibilidade e beleza,
outro pintor surge que vai mudar o azul para sempre. Vou-vos falar agora um pouco da história do azul na obra de Yves Klein. Yves Klein é um artista francês que viveu muito pouco tempo, mas que mudou o azul na arte. Agora, a grande diferença do Klein para todos os outros pintores é que o Klein não usou o azul na sua obra. O Klein é o azul da sua obra. A história do Yves Klein com o azul começa na Côte d'Azur. O Yves Klein era filho de dois artistas boêmios e passava a sua juventude na Côte d'Azur, nomeadamente o verão. A Côte d'Azur, nesta altura, era frequentada pelo glamour de Hollywood, pelas pessoas da alta sociedade e pelos artistas que estavam na moda. O Yves Klein era uma criança e passava ali o tempo na praia. E ele, com dois amigos, uma tarde, decidiram passear. Foram os três à beira-mar até que se deitaram na areia e decidiram dividir o mundo entre si. O primeiro amigo escolheu a terra. O segundo amigo escolheu a linguagem. E o terceiro amigo olhou para cima e escolheu o céu. E assinou Yves Klein. O Yves cresceu e tentou muitas coisas, tentou várias profissões. Ele queria se separar da família, queria sair de casa o mais depressa possível. Ele tentou muitas coisas. Ele tentou ser judoca, ele praticou judo durante muito tempo. Ele foi jockey, andava a cavalo. Ele foi dançarino. E quando tudo falhou, ele decidiu ser artista. O Klein gostava muito da cor e no princípio da sua carreira ele dedicava-se intensamente a uma cor só e produzia obras exclusivamente em vermelho. Depois decidiu fazer grandes obras em um pouco menos vermelho. E por fim, decidiu trabalhar a fundo amarelo. No entanto, da sua cabeça nunca saiu aquele azul do céu. E, com o avançar da sua arte, ele dedica-se a trabalhar azul. Para ele era a cor do infinito e, mais importante ainda, era a cor da fuga. O Klein é um artista que durante todo o seu percurso tenta fugir de alguma coisa, tenta ir para outro lugar. Não sabemos bem qual, mas dá a sensação que ele quer escapar. Ele quis escapar da família e agora ele queria escapar. E para ele a cor desta fuga seria sempre o azul. No início dos seus 30 anos, o Yves Klein decidiu que não bastava apenas usar azul na sua obra. Ele tinha que criar um novo azul. E para criar um novo azul, o que é que ele fez? Entrou no comboio e foi para Paris. Paris continua a ser o centro do mundo da arte, mas em Paris vive uma pessoa em especial que é muito importante para a história do azul. Ele era a pessoa em quem os grandes pintores confiavam para produzir os seus pigmentos. Era só nele que Picasso confiava para produzir os seus pigmentos. Este senhor é o Edouard Adam, o mais talentoso criador de cores. Quando o Yves Klein chegou ao pé do Sr. Edouard, disse-lhe o seguinte: eu quero o azul do mar misturado com o azul do céu. Havia um problema nos pigmentos até então. Quando se juntava um pigmento com o óleo, o pigmento perdia a luminosidade e perdia muitas das suas características. O que o Edouard fazia, que era realmente genial, era usar um outro tipo de óleo que ele nunca contou como é que se fazia. Ele chama-lhe misteriosamente medium. E ele então decidiu pegar no lápis lazuli e criar então um novo azul. E assim, Yves Klein atingiu, com a ajuda de Edouard, o seu sonho. Um novo azul aparecia. Para Klein, este azul era tudo, era místico e era real. Klein registou o seu novo azul com o seguinte nome: International Klein Blue. O Klein estava tão feliz com a criação de um novo azul que ele queria fazer a revolução azul. Ou seja, ele queria que todo o mundo participasse na festa que era ter uma nova cor. Ele libertou 1001 balões nos céus de Paris e enchia galerias com todas as formas possíveis de arte em azul. Dos mais conhecidos e dos mais interessantes são
a sua coleção de quadros, que nós estamos a ver alguns, todos idênticos e todos mostrando o seu International Klein Blue. Este é um dos quadros monocromáticos em azul do Yves Klein. Muita gente olha para estas obras e não percebe o tempo que o Klein dedicou. Primeiro, ele era um pintor minucioso a nível de técnica e era extremamente exigente com as suas telas. As telas eram feitas de propósito. Para as suas telas ele escolhia um linho especial e depois tratava-as com um tipo de leite. Finalmente espalhava a tinta de forma uniforme por toda a superfície. Quando nós observamos a obra mais de perto, percebemos que existe uma textura e que é absolutamente a reprodução das ondas e das correntes do oceano, bem como da luz e da sombra. Este é o azul de Klein em todo o seu esplendor. Não é demasiado escuro, não é demasiado brilhante e é absolutamente lindo. E se vocês estão a perguntar qual o significado desta obra do Klein, bom, o Klein não queria que as pessoas atribuíssem significados à sua obra. Ele não queria que vocês identificassem aqui um padrão, ou um objeto, ou um sentimento. Ele queria apenas que as pessoas olhassem para esta obra e aproveitassem, que experienciassem e que gostassem. A este conjunto de obras, o Klein chamou Janelas Abertas para a Liberdade. Eu gosto muito da obra de Klein. E vamos agora falar de uma outra obra dele que eu disse-vos, quando começámos a falar de Klein, que toda a sua vida ele buscou a fuga e que o azul representava muito esta fuga que o artista pretendia fazer em direção a qualquer coisa que ele não conhecia. Vamos então falar de um trabalho que nos mostra este desejo da fuga. Em 1906, Yves Klein viajou para o subúrbio mais comum que ele encontrou de Paris e ali, numa manhã calma de domingo, ele sorrateiramente entrou num bloco de apartamentos, subiu ao primeiro andar, chegou à beira e saltou. Este é o Salto para o Vazio, Les Sauts dans le Vide, de 1960. À distância temos um comboio que passa na estação, temos um ciclista que não se apercebe de nada do que se está a passar atrás de si. Aqui, Klein é um artista que está a escapar, está a deixar tudo para trás e os seus olhos estão fixos no azul do céu. Claro que a realidade é que ele nunca realmente chegou a escapar. Os seus amigos do judo levaram os colchões e ele pulou e caiu no colchão. Portanto, são as leis da física a derrubarem as leis da imaginação. No entanto, eu gosto muito desta imagem. Acho que ela representa perfeitamente a carreira e a busca do Klein. O Klein faleceu muito, muito jovem em Cannes. Ele sofreu vários ataques cardíacos durante o Festival de Cannes. Ele estava a assistir a um filme em que ele participava. Ele faleceu apenas com 34 anos de idade, mas deixou realmente uma grande contribuição no azul na arte. E agora, vamos terminar o nosso vídeo acerca do azul com a fotografia que mais impacto teve em todo o sempre no azul e na maneira como nós olhamos o azul. É uma fotografia que não foi tirada por um fotógrafo, é uma obra que não foi realizada por um artista, foi realizada por um astronauta. Pois é. Em 1968, Bill Anders e mais alguns colegas embarcaram na missão Apollo 8. O objetivo da missão era fazer a órbita da Lua, andar à volta da Lua. E conta a lenda, na verdade contam as pessoas que lá estavam, o Bill Anderson, eu vou deixar até o link para o documentário onde ele explica, eles estavam dentro da nave a fotografar a Lua quando um deles reparou que na outra janela se podia ver a Terra. E eles ficaram tão deslumbrados que decidiram tirar fotografias, várias fotografias. Uma dessas fotografias foi escolhida. E depois, quando a fotografia chegou à Terra, foi reproduzida em todos os jornais do mundo inteiro. E pela primeira vez, nós podemos ver a nossa Terra. Ou seja, nós vimos a nossa casa pela primeira vez, vista de fora. Esta é a fotografia de Bill Anders, a primeira fotografia do planeta Terra. E por incrível que pareça, foi em 1968 que nós descobrimos que o nosso planeta é azul. O que é incrível na história do azul da arte
é que o azul no início representava a divindade, representava o céu que não é o céu físico, aquilo que estava para além da nossa vida, representava o paraíso. Foi usado apenas pelas figuras divinas. E depois, em 1968, nós descobrimos que afinal o azul é a cor da nossa casa. Vivemos todos no planeta de cor azul. Ok, e esta foi a história do azul na arte. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo extenso. Eu gosto muito de azul, é uma das minhas cores preferidas. Aliás, é comum a quase todos os portugueses o azul ser a sua cor favorita. Provavelmente tem a ver com o facto de estarmos muito voltados para o mar. Não sei se é verdade, estou a inventar. Eu acho que é isso. Mas pronto, vamos ter mais vídeos acerca da cor noutros meses, que vamos gravar outras cores por aí fora, ok? Não se esqueçam de deixar um gosto no nosso vídeo, deixem um comentário qual é a vossa obra em azul preferida. Eu confesso que gosto muito de Klein, mas que a minha obra preferida em azul não é dele. E também não é do Picasso. Coloquem aí nos comentários para eu saber, que eu depois vou ver então quais são as vossas obras preferidas. Digam também se conheciam a história do azul na arte e se já tinham associado esta ideia do azul ser divino, mas também ser a cor do nosso planeta. Eu acho tão bonito. Ok, por hoje é tudo. Não se esqueçam de deixar gosto, comentários, de subscrever o nosso canal ou de aderirem aos membros do Clube Criarte. Por hoje é tudo. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!